Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade movimentada, onde os arranha-céus competiam entre si em altura e as avenidas ecoavam buzinas impacientes e conversas apressadas, Thomas, um morador de rua de 42 anos, vagava silenciosamente entre a multidão. Era uma sombra discreta, quase invisível para os transeuntes, mas seu olhar atento e observador captava tudo. Cada fachada de prédio, cada outdoor e até mesmo as expressões fugazes nos rostos das pessoas, nada escapava à sua atenção. Empregado de uma pequena empresa que faliu, a vida de Thomas mudou gradualmente, arrastada por circunstâncias fora de seu controle. Desde então, ele aprendeu a ler o mundo de forma diferente. Onde outros viam apenas multidões agitadas, ele discernia histórias. Em becos estreitos ou em bancos públicos, ele percebia fragmentos de vida que ninguém parecia notar. Apesar da situação precária, Thomas carregava consigo uma riqueza interior que cultivava como um fogo frágil. Um instinto aguçado e uma atenção atenta aos detalhes permitiam-lhe identificar oportunidades de sobrevivência neste mundo muitas vezes implacável. Uma moeda caída do bolso, uma sacola esquecida num banco, uma caixa de papelão resistente o suficiente para servir de abrigo temporário, ele via tudo. Ele adorava especialmente os momentos em que a agitação da cidade se aquietava tarde da noite, quando os letreiros de neon lançavam uma luz quase onírica sobre as calçadas desertas. Esses momentos de silêncio eram um refúgio mental para ele, uma oportunidade de sonhar com como sua vida poderia ter sido. Mas por enquanto ele continuava a caminhar por essas ruas familiares, um observador silencioso, testemunhando um mundo que parecia tê-lo esquecido. Certa manhã, enquanto a cidade despertava para uma luz suave e dourada, Thomas se abrigou atrás de um container, aproveitando os primeiros raios de sol do dia. As ruas, ainda silenciosas, começavam a se movimentar com a chegada dos primeiros trabalhadores. Cafés abrindo suas portas e carros se movendo em uma coreografia bem ensaiada. Então um movimento inesperado chamou sua atenção. Do outro lado da rua, uma mulher elegante estava agachada ao lado de um carro de luxo. Seus gestos precisos e focados se destacavam no cenário movimentado. Thomas levou apenas alguns segundos para reconhecer Isabelle Delacroix, uma das figuras mais proeminentes da cidade. Sempre impecavelmente vestida, Isabelle personificava elegância e poder. Ele a vira frequentemente em capas de revista de braços dados com o marido, Eric Delacroix, um magnata das finanças. No entanto, a cena que se desenrolava diante de seus olhos não se parecia em nada com a imagem elegante e glamourosa que ela normalmente projetava. Ela segurava uma pequena ferramenta entre os dedos bem cuidados, deslizando-a com surpreendente destreza sob o chassi do carro. Thomas semicerrou os olhos, seus instintos aguçados lhe dizendo que estava testemunhando algo muito mais sério do que um simples reparo. Os freios. Ela estava manipulando os freios. A precisão de seus movimentos, a intensidade de seu olhar, tudo indicava que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Thomas, escondido atrás do container, observava com fascínio, mas também com uma ponta de preocupação. Porque Isabelle Delacroix, conhecida por sua aparência impecável e status invejável, estava sabotando aquele carro. Então, seu olhar pousou na placa e um arrepio percorreu sua espinha. Ele reconheceu imediatamente o carro de Eric Delacroix. Assim que terminou, Isabelle se levantou, alisando o vestido com elegância. Olhou rapidamente ao redor, examinando cada canto da rua para se certificar de que ninguém a tinha visto. Então, com uma confiança desconcertante, caminhou até um sedã preto estacionado um pouco mais adiante. Entrou no carro e o veículo desapareceu silenciosamente no trânsito. Thomas ficou paralisado, dividido entre o choque e a perplexidade. O contraste entre a elegância fria de Isabelle e o ato calculado que ela acabará de cometer o deixou sem palavras. Por que ela estava atacando o próprio marido? Seria um ato de vingança, uma manobra em uma disputa de poder ou algo ainda mais sombrio? Ele lançou um último olhar para o carro de Eric, com os pensamentos a mil. O que acabará de ver poderia ter consequências trágicas, e agora ele era a única testemunha. No entanto, o que um homem como ele, sem teto e invisível para o mundo, poderia fazer diante de uma mulher tão influente quanto Isabelle Delacroix? Poucos minutos depois, com o trânsito se intensificando e a cidade despertando para a agitação típica da manhã, Eric finalmente saiu do prédio vizinho. Trajava seu terno impecável e sob medida como sempre, um empresário poderoso e respeitado. Atravessou rapidamente a calçada com o olhar já perdido em pensamentos cotidianos, enquanto caminhava em direção ao carro em questão, alheio aos sons ao seu redor.
Thomas, escondido a cerca de 10 metros de distância, observava a cena com uma tensão crescente no peito. O momento havia chegado. Uma descarga de adrenalina percorreu Thomas. Ele sabia que não tinha mais tempo a perder. Eric estava prestes a entrar no carro, e se o fizesse, estaria se colocando em grave perigo. Sem pensar, saiu correndo do seu esconderijo, zigue-zagueando entre os carros estacionados e atravessando a rua a toda velocidade, com o coração disparado. Senhor, espere! Não ligue esse carro. Os freios foram sabotados. Sua voz, a princípio rouca e desordenada, elevou-se pelo ar, atingindo Eric com força. O homem parou de repente com uma expressão de perplexidade no rosto antes de seus olhos pousarem em Thomas. Ele franziu a testa, visivelmente surpreso e desconfiado. A ideia de que um estranho, e ainda por cima um morador de rua, pudesse lhe dar um aviso parecia absurda. O quê? Você está doente? Você realmente acredita no que está dizendo? Mas apesar da expressão de desdém que cruzou brevemente o rosto de Eric, algo no olhar de Thomas o fez hesitar. Talvez fosse o medo palpável que emanava dele, ou o brilho urgente em seus olhos, mas por alguma razão desconhecida, Eric permaneceu paralisado. Sua atenção capturada pelas palavras do morador de rua. Thomas respirou fundo, e antes mesmo de perceber o que estava fazendo, já se dirigia ao capô do carro, determinado a provar seu ponto. Eric, ainda em dúvida, deixou-se levar. Ambos se inclinaram sobre a locomotiva, o silêncio pesado entre eles. O barulho do trânsito ao fundo pareceu desaparecer, como se o mundo tivesse parado. Thomas apontou para os cabos e peças de metal, e Eric, após um momento de silêncio, começou a examiná-los nervosamente. Suas mãos apertaram os freios e logo, ele teve um choque de compreensão. Os cabos haviam sido cortados com maestria. Sabotagem deliberada. Os olhos de Eric se arregalaram, seu rosto empalideceu ao finalmente compreender a gravidade da situação. Uma raiva profunda se misturou à confusão, e o medo do perigo iminente o atingiu com uma força que ele não havia previsto. É impossível. Quem faria isso? Por quê? As palavras de Eric se perderam no turbilhão de seus pensamentos, mas Thomas não se deu ao trabalho de responder. Sabia que não tinham um segundo a perder. Eric, ainda em choque, correu para o celular e ligou imediatamente para a polícia. Sua voz tremia enquanto explicava a situação, sem tirar os olhos do carro em que quase havia entrado. Um arrepio de horror percorreu seu corpo. Sim, houve sabotagem. O carro, os freios foram cortados. Quero uma investigação imediatamente. Thomas, sem fôlego e nervoso, deu alguns passos para trás, observando a cena. A situação agora estava fora de seu controle, mas ele sabia que ter agido, ter alertado Eric a tempo, talvez tivesse salvado uma vida. Um leve sentimento de orgulho surgiu em sua mente, mas ele não teve tempo de saboreá-lo. Agora a polícia estava prestes a chegar e Thomas mais uma vez corria o risco de se tornar invisível para todos como sempre fora. Mas naquela manhã, ele havia agido, e isso lhe bastava. Quando os policiais chegaram ao local, o clima era eletrizante. Eric, ainda em choque, explicou a situação com a voz trêmula, os olhos fixos no carro cujos freios haviam sido sabotados. Suas mãos, ainda cerradas, tremiam levemente enquanto ele relatava os eventos que levaram a esse momento de pura angústia. Thomas, por sua vez, mantinha-se afastado com o olhar vigilante e preocupado. Sabia que o que vira poderia mudar tudo, mas não ousava alimentar esperanças, pensando que sua palavra como morador de rua certamente seria ignorada ou minimizada. Mesmo assim, forçou-se a relatar com a maior clareza possível o que observara. A cena da sabotagem, a ferramenta e sua intuição que lhe dissera para avisar Eric. Os policiais rapidamente tomaram notas, e um deles inspecionou cuidadosamente a ferramenta encontrada perto do carro. O instrumento era pequeno, mas eficaz, aparentemente projetado para manusear peças de veículos sem deixar vestígios visíveis. Após alguns instantes de busca, um dos policiais pegou uma luva de látex e esfregou o objeto, antes de colocá-lo em um saco transparente. As impressões digitais deixadas na ferramenta foram comparadas com bancos de dados e em menos de uma hora, um resultado chocante foi obtido. As impressões digitais pertenciam a Isabelle Delacroix. A polícia foi imediatamente à sua casa. Isabelle, inicialmente surpresa com a visita, tentou se defender alegando seu status social e a reputação do marido. Mas quando a polícia lhe mostrou os resultados da investigação e as provas contundentes, sua expressão mudou. Ela estava presa numa cilada. Durante o interrogatório, Isabelle inicialmente resistiu, tentando minimizar suas ações e justificar seu comportamento com uma raiva silenciosa contra o marido. Mas a intensidade da pressão policial finalmente a fez ceder.
Ela finalmente confessou com a voz trêmula o que havia planejado. Ela sabotara os freios do carro de Eric com uma precisão quase clínica. Seu objetivo era causar um acidente que parecesse natural, um trágico incidente na estrada, no qual seu marido morreria sem que ninguém perguntasse. Ela havia pensado em cada detalhe, a hora da partida, o momento ideal em que a estrada estaria deserta. Tudo fora orquestrado para fazer o acidente parecer inevitável. O motivo desse ato? Herança. Isabelle desejava profundamente escapar do fardo de um divórcio custoso e, acima de tudo, do escrutínio público que o acompanhava. Ela acreditava que a morte de Eric, em vez de um divórcio, lhe permitiria ficar com toda a sua fortuna, evitando assim anos de processos judiciais que a assustavam. Mas ela não previra a intervenção de um homem como Thomas. Um simples morador de rua, invisível a todos, que contra todas as probabilidades, frustrara suas sombrias intenções. Este último, atento aos mínimos detalhes, presenciara o que ela acreditava ser um perfeito ato de manipulação e engano, e o interrompera antes que fosse tarde demais. Isabelle, diante da gravidade de seu ato, percebeu tarde demais que seu planejamento meticuloso era inútil contra um homem que, apesar de tudo, possuía um aguçado senso de justiça. Os policiais não hesitaram um instante. Prenderam-na imediatamente com movimentos precisos e rápidos, algemando-a firmemente antes de conduzi-la sem cerimônia até o veículo. Isabelle, cujo andar antisseguro agora era espasmódico e trêmulo, sentiu-se subitamente desprovida de todo o controle. Suas mãos estavam presas nas algemas frias, e apesar de suas tentativas de se endireitar, uma sensação de impotência a esmagava. Ela não conseguia mais esconder nada, não conseguia mais manipular nada. A ilusão de perfeição da vida impecável que ela havia construído cuidadosamente desmoronou em um instante. O rosto de Eric, ainda marcado pelo choque, observava silenciosamente a cena. Seus olhos não se desviavam de Isabelle, sua mente um turbilhão de sentimentos conflitantes. Ele olhava para ela, para aquela mulher com quem se casara, a quem amara, com quem compartilhara anos de sua vida. Como pôde não ter previsto nada? Como pôde ser tão cego às maquinações dela? Ele sentiu a raiva tomar conta dele, uma raiva profunda e visceral. Dela, de si mesmo, daquela situação que o ultrapassava. Como Isabelle pôde terminar assim? Ele, um homem que acreditara em seu casamento, que depositara sua confiança na pessoa que pensava conhecer. Mas, além da raiva, ele também sentiu uma estranha sensação de alívio. A sensação de saber que não estava mais à sombra de sua própria mentira, a repentina percepção de que havia escapado da morte, de que o peso da dúvida, do silêncio, havia sido tirado dele. Mas esse alívio era tingido de vergonha. Vergonha por ter se deixado manipular, por ter ignorado os sinais, por ter sido cegado pela imagem perfeita que ela cultivara cuidadosamente. Essa mistura de raiva, alívio e vergonha era evidente em seus olhos, uma luta silenciosa se desenrolando por trás deles. Ele se sentia como se tivesse sido traído não apenas por ela, mas também por sua própria ingenuidade. Os policiais a levaram embora e enquanto observava Isabelle desaparecer dentro do carro, Eric sentiu uma sensação de vazio se instalar dentro dele. Ele conhecia bem esse vazio, uma espécie de cansaço que não era novo, mas que hoje assumia uma forma mais dolorosa. Um capítulo de sua vida estava finalmente se encerrando, mas não da maneira que ele imaginara. Ele não sabia se esse alívio duraria ou se o assombraria por anos. Mas o que ele sabia era que sua vida teria que recomeçar, que aquela página seria virada, não por causa de suas escolhas, mas por causa das decisões que ela havia tomado por ele. No fundo, uma pergunta persistia: como reconstruir a si mesmo após tamanha traição? Como seguir em frente quando descobre que tudo em que acreditava era apenas uma miragem? Mas por enquanto, tudo que Eric podia fazer era respirar fundo e observar Isabelle desaparecer no horizonte. Um capítulo definitivamente encerrado, mas um novo livro se abrindo em uma realidade que ele não havia escolhido. Ele se viu sozinho, em um mundo que pensava conhecer, mas onde agora era um estranho. A história rapidamente virou manchete, capturando a atenção do público e da mídia. A história da traição de Isabelle, seu plano maquiavélico e a intervenção heroica de Thomas, um morador de rua, desencadearam uma onda de discussões sobre justiça, moralidade e a situação dos mais pobres. Eric, grato ao homem que salvou sua vida, tomou uma decisão que mudaria não apenas a sua, mas também a de Thomas. De fato, ele não podia simplesmente ignorar o ato heróico que acabará de testemunhar. O alívio e a gratidão que sentia por Thomas eram imensos, mas ele também sentia um profundo desejo de lhe oferecer uma chance de recomeçar. Um gesto de solidariedade em um mundo frequentemente cruel.
Eric convidou Thomas para se mudar para uma casa que lhe ofereceu, longe das ruas e da precariedade que há muito definiam seu cotidiano. Além disso, ofereceu-lhe um emprego na empresa da família, um emprego que lhe permitiria reconstruir sua vida, recuperar dignidade e independência. Também lhe ofereceu assistência financeira, suficiente para começar uma nova vida, livre dos grilhões da pobreza e da rejeição social. Esse gesto foi muito além de uma simples recompensa, foi uma verdadeira ajuda, uma chance de reescrever sua história. Quanto a Isabelle, seu mundo desabou sob o peso de suas ações. Após sua prisão, ela foi acusada de tentativa de homicídio, mas as acusações foram muito além daquela única tentativa fatal. Sua traição, manipulação e mentiras foram expostas. O julgamento prometia ser longo e amplamente divulgado, e a imagem de Isabelle, outrora símbolo de riqueza e elegância, foi irreparavelmente manchada. A sociedade, chocada com a profundidade de seu cinismo, julgou-a com severidade. A mídia também se voltou para Thomas, cuja discrição e modéstia pareciam desmentir o rótulo de herói que lhe era atribuído. Questionado por jornalistas, ele respondeu com uma simplicidade que impressionava pela sinceridade. Com uma calma impressionante, declarou: "Eu só fiz o que era certo. Não importa quem você seja, ninguém merece perder a vida por ganância." Suas palavras repercutiram em muitos ouvintes que perceberam que às vezes coragem e justiça podem surgir dos lugares mais improváveis. Thomas, um morador de rua, rejeitado pela sociedade, agiu com mais humanidade do que aqueles que se consideravam superiores. Ao salvar Eric, ele não apenas evitou uma tragédia, mas também lembrou a todos que não se pode julgar alguém por sua aparência, posição social ou status. O verdadeiro herói não era aquele que usava um terno impecável ou tinha uma fortuna, mas aquele que agia de acordo com sua consciência, custe o que custar. Com o passar das semanas, a admiração por Thomas aumentou. Ele se tornou um símbolo de esperança para muitos, um lembrete de que a redenção é possível, mesmo para aqueles que parecem ter perdido tudo. Sua história foi compartilhada em escolas, conferências e debates públicos sobre justiça social. As pessoas começaram a refletir sobre como percebiam os outros, seus julgamentos precipitados e como poderiam mudar suas próprias percepções dos mais vulneráveis. Assim, o morador de rua tornou-se um herói inesperado. Através de seu ato de coragem, Thomas demonstrou que é possível, a qualquer momento da vida, fazer o que é certo e mudar o destino não apenas de si mesmo, mas também o dos outros. E nesta história de traição e redenção, ele lembrou à sociedade que às vezes, a verdadeira grandeza reside nas ações mais simples e humanas.